Pessoal, beleza? Vamos lá para mais umas dicas de resolução de exercício. Exercício de eletrostática. O primeiro que a gente vai resolver é esse exercício aqui da UFRGS. Ele diz o seguinte, ó, uma carga negativa Q é aproximada de uma esfera condutora isolada, eletricamente neutra, a princípio. A esfera é então aterrada com um fio condutor. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do enunciado na ordem que aparece. Se a carga Q for afastada para bem longe enquanto a esfera está aterrada, isso é muito importante, né? E a seguir for desfeito o aterramento, a esfera ficará. Opções: eletricamente neutra, positivamente carregada, negativamente carregada. Ou seja, tem as três opções, né? Por outro lado, se primeiramente o aterramento for desfeito e depois a carga que for afastada, a esfera ficará. Que exercício, que conteúdo é esse? Esse é um conteúdo de indução, eletrização por indução. Isso daqui, quem quiser olhar, está no livro do Young, eu acho que é na 14ª edição, 14ª edição, capítulo 14. Dá uma olhada lá tá lá o conteúdo de indução. Isso aqui também tem na internet, para tudo quanto é lado, é uma questão relativamente simples. Dê uma estudada aí sobre indução que você consegue fazer. Beleza? Essa é a dica dessa questão. Questão 2. Ainda em fase de testes, uma bateria de grafeno para celular é capaz de carregar toda a sua carga em tempo muito menor do que as baterias de íon de lítio, que é usualmente a que temos, né? Além de ter uma vida útil muito maior, ponto. Ela pode ser restabelecida em 15 minutos, tempo que uma bateria de íons de lítio conseguiria cerca de 20% da sua carga. O grafeno, uma forma do carbono, é um material muito interessante pela facilidade que conduz eletricidade, por ter uma grande resistência, durabilidade e flexibilidade. Porém, por enquanto, o grafeno é um material extremamente caro, por isso que a gente não usa ele, de se trabalhar e produzir em larga escala. Dados: a carga elementar, né? Isso aqui é só um lembrete, todo mundo já sabe. Eu nunca lembro, confesso a você que eu nunca lembro. Eu tenho mais o que fazer do que decorar. E a conversão de miliampere para coulomb, miliampere hora, né? Então são duas unidades de carga, 1 miliampere hora é 3,6 coulomb. Bom, por enquanto nada de muito interessante. Interessante para resolver a questão, né? Que fique bem claro. Quando a carga máxima de uma bateria de grafeno for de 600 miliamperes, ou a unidade, miliamperes, a quantidade de elétrons que um corpo neutro deve receber para que o módulo da sua carga seja correspondente a 100% do armazenamento total da bateria é... Então tá bom. Isso aqui trata da equaçãozinha Q é igual a ME, onde o Q é a carga total, o N é o número de partículas carregadas e o E é a carga elementar. Ele está me dizendo que tem uma carga total de 600 mA. A carga elementar, ele deu também aqui, ó. Tá aqui a carga elementar, não tá? Ele deu também a carga elementar. Porém, uma está em coulomb e a outra está em miliampere. E o N, o número de elétrons, é o que ele está pedindo. Beleza? Então, dica desse exercício, você precisa trabalhar tudo com a mesma unidade. Faz uma regra de 3 para converter de miliampere para miliampere hora para coulomb. Faz essa regrinha de 3 aí, ó. Converte os 6.000 na verdade, né? Miliampere hora para coulomb. Faz isso daí, regrinha de 3 simples.
A resposta que você tiver, você substitui aqui no Q. O E você já tem, você só fica com a variável N. Você só fica com a variável N, que é esse carinha aqui, que é o que ele está pedindo. É a quantidade total de elétrons. Beleza? Então essa aí é a dica dessa questão. Uma questão relativamente simples. É só brinca um pouco com transformação de mAh para coulombs. Questão 3. PUC-Rio. Duas cargas elétricas idênticas são separadas por uma distância d. Nessa condição, em cada uma delas atua uma força de módulo F, ação e reação, né? Ao dobrar a distância entre elas, ao dobrar a distância, então de D, opa, deixa eu apagar aqui que ficou bem estranho, de D, eu vou passar para 2D. Ao dobrar a distância entre elas, qual a nova força atuante na carga? Então, vamos lá. A força velha que ele está falando aí, que é a força coulombiana, é K, Q1, Q2, lembrando que ele diz que elas são idênticas, dividido por R ao quadrado, onde R é a distância D. Então, eu vou escrever, vai ficar FK Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Essa é a força velha. Porém, agora eu mexi na distância. Então, aquela força agora, eu vou chamar ela de força nova. Só para eu não confundir. A força nova continua como é que calcula Coulomb? K, Q1, Q2 sobre R ao quadrado. Mas no lugar do R, ele deu um comando. Ele falou que ela dobrou a distância. Então, no lugar do R, eu vou escrever 2D. Tá. A dica desse exercício é uma dica bem bobinha, mas que muita gente cai nela. Tá nesse parênteses, ó. Observe. O parênteses entra o 2 e entra o D. Então, o 2 também está ao quadrado. Resumindo, moral da história, o que eu vou ter é que F nova é K, Q1, Q2 sobre 4D ao quadrado. Bom, se você der uma olhadinha rápida, você vai ver que isso daqui, ó, é a F velha, não é? Eu chamei simplesmente de F. Beleza? Isso daqui é a F. Então, a minha F nova é F dividido por 4. Beleza? Isso aí já deixei pronto, né? É muito comum esse tipo de questão. Ou mexe no D, ou mexe nas cargas. Sempre mexe em cima ou embaixo para ver o que vai dar, né? A ideia aqui, o que as pessoas, a pegadinha tá, quando fala dobra a distância, a pessoa já vem aqui e fala que a carga, a força diminui, divide por 2, e não é verdade, né? Quando dobra a distância, a força divide por 4. Beleza? Vamos para o próximo. Uma pequena esfera de isopor de massa 0,5 gramas está em equilíbrio entre as cargas de um capacitor de placas paralelas sujeito a ações exclusivas do campo elétrico e do campo gravitacional. As placas estão na horizontal, né? Aceleração gravitacional. Pode-se dizer que essa pequena esfera possui, vamos lá, um excesso de elétrons de 1,0 vezes 10 a 12 elétrons, um excesso de prótons. Ou seja, ele está perguntando para mim um N, lá daquela formulinha que é igual a NE, ele está pedindo N, que é o número de partículas. Beleza? Tá. Mas antes de chegar nisso daí, que ele está pedindo, vamos dar um passo atrás. Se essa partícula está inserida em duas placas de campo uniforme, o campo uniforme, ele sai de uma placa e chega na outra, né? Dependendo do sinal, ele aponta para um lado, dependendo do sinal, ele aponta para o outro. Isso é mera conversão, né? Porque a gente usa uma carga de prova como uma carga positiva. Então, aqui dentro dessas placas, ao interior dessas placas, o campo é uniforme. Então, isso é um exercício de campo elétrico uniforme. Beleza? Tá. Agora vamos pensar só aqui
na esferazinha que está lá dentro, ó, na bolinha. Ela tem um peso, logo aparece. Ela tem uma massa, logo aparece uma força-peso, e você sabe que é mg. Porém, tem uma. Aqui está dizendo que a esfera está em equilíbrio, ou seja, ela não cai nem sobe. Então, existe a força P puxando para baixo e existe a força elétrica puxando para cima. Tá. A força elétrica, nesse caso, você poderia dizer assim: a força elétrica é K, Q1, Q2 sobre R ao quadrado. Ela cai com a distância, né? Isso não é verdade, porque aqui não é simetria pontiforme, é campo uniforme. Isso que eu escrevi aqui, ela funciona quando a gente tem uma carga pontual e o campo saindo assim, ó, uma espécie de simetria radial. E aí a força vai caindo, à medida que a distância vai aumentando, a força vai caindo assim. Nesse caso desse exercício, isso não é verdade. Então você não pode usar isso. Aqui não se aplica a força coulombiana. Beleza? Já de antemão, então nós temos que achar outra coisa, outro jeito de fazer essa força. Você estudou algumas aulas para trás que campo é definido como a força que atua numa certa carga. E aqui eu não coloquei a forma da força, né? Então, QE é igual a F. Ou seja, eu posso usar essa formulinha aqui, em vez de eu usar a formulinha de Coulomb. Tá, mas eu não sei o E, professor. Se eu não sei o E, não resolveu nada. Resolveu, meu querido. Porque o E, você pode calcular ele assim, ó. O campo elétrico uniforme é a diferença de potencial vezes o sobre o D. E aqui ele já deu a letra epsilon, né? Ele já deu a força eletromotriz. Então, beleza, eu achei o E, eu consigo ir atrás do Q. Agora vamos lá. O E, então, vai ser qual que é a força 640, né? Força eletromotriz. A diferença de potencial aqui é 640. Quanto que é a distância? 0,02 metros. Vamos trabalhar tudo no SI para nós não ter problema lá na frente. Fazendo essa conta aí de cabeça, quanto que dá essa conta aí? 640 dividido por 0,02 dá 32.000. Então, o E é igual a 32.000 volts por metro. Beleza. Resolvi o problema da força? Tem o Q, né? Ah, então beleza. Podemos andar mais um pouco. Vamos olhar para essa simetria aqui de novo, ó. Se está em equilíbrio, então eu posso escrever que a força peso é igual à força elétrica. A força peso é mg, a força elétrica agora. Eu achei um novo jeito para calcular ela, porque eu não posso usar Coulomb, porque não é simetria radial. Eu achei um novo jeito, é E, que o E eu já fiz a conta ali, a massa da bolinha ele deu, olha lá, 0,512 gramas, mas eu tenho que passar para quilo, então isso vai ficar 0,000512, porque eu andei 3 casas para trás, né? Para passar para quilo. Aceleração gravitacional 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui dá 32.000 vezes Q. Ele pediu o número de cargas que tem aquela esferinha. Olha só sobrei com a letra Q, né? A letra Q, só que essa resposta minha vai sair em Coulomb, não vai sair em números de elétrons, vai sair em Coulomb, mas tudo bem. Quando ela sair em Coulomb, você usa essa formulinha aqui e faz a conversão para número, né? Porque você vai ter o Q, ó, o Q eu já achei. Deixa eu apagar isso aqui, que ficou parecendo que isso aqui é o E, né? Isso aqui não é o E.
Isso daqui é o Q. Só que aqui eu escrevi maiúsculo, lá eu escrevi minúsculo. Então, o Q eu vou tirar daqui dessa conta. O E está aqui. Eu vou achar o N. Bom, aí falou assim, eu tenho um excesso de elétrons ou um excesso de prótons? Se essa esferinha não quer descer porque a força elétrica está repelindo ela e a placa de baixo é negativa, então essa esferinha só pode estar negativa. Então ela tem um excesso de elétrons. Isso a gente já sabe, ela tem um excesso de elétrons, né? Beleza? Agora você decide aí se qual que é esse N, qual que é o real valor desse N, mas ela tem um excesso de elétrons. Esse experimento, essa atividade, é um experimento que a gente faz no curso de Física que chama experimento de Millikan. Eu fiz esse experimento na minha graduação. A gente joga uma bolinha de óleo aqui e fica com um aspersorzinho jogando aqui com a bombinha e fica tentando equilibrar ela lá. Tem algumas variações pouco em relação a esse experimento, mas o mais massa que aparece é que todo N que você acha, toda carga que você acha, essa carga aqui, ela é múltipla inteira de um número. E esse número é a carga elementar. Então é assim que a gente determina essa carga elementar. Foi assim que os cientistas determinaram essa carga elementar. Porque ela é um múltiplo inteiro dessa carga Coulomb, né? Ou seja, se você acha qualquer número que você achar para Q, seja maior ou menor, ele vai ser múltiplo de 1,6 vezes 10 a menos 19. Foi assim que determinaram esse número esquisito. Então, o experimento de Millikan, ele é um experimento muito massa, porque você começa a descobrir de onde é que vem as coisas, né? De onde é que vem esse número? Porque ele é múltiplo inteiro dessa equação. Beleza? Com a regressãozinha linear, simples você acha isso. PUC Rio 2020. Questão super atual, né? 2020? Eu já vi essa questão de outro lugar. Olha só. Sejam os 5 resistores mostrados na figura, R1, R2, R3, R4, R5, suas resistências equivalentes. R1 vale... Ops, escrevi sem querer aqui. R1 vale 1 ohm, R2 vale 1, R3 vale 1, R4 vale 3, R5 vale 4. Para fazer a corrente do circuito atingir seu menor valor possível, bom, se eu quero que a corrente atinja o menor valor possível, eu tenho que aumentar a resistência, uma vez que ele não me deu a oportunidade de mexer na fonte. Então, se eu aumento a resistência, eu diminuo a corrente, certo? A resistência, por que chama resistência? Porque resiste a passagem de elétrons, resiste a uma corrente, aumenta. Então, por isso chama resistência. Corta-se o fio imediatamente à esquerda dos resistores. Então, eu vou cortar aqui, ó, um desses. Qual desses eu devo cortar? Por exemplo, se eu cortar o fio 5, eu vou reduzir a resistência em 4 ohms. Vou reduzir muito a resistência. Qual dos fios que eu devo cortar para reduzir menos a resistência? Continuar com ela alta. Porque se eu continuo com ela alta, eu continuo com a corrente baixa. Essa é a dica desse exercício. Bota para lascar aí. Beleza? Valeu, galera. Qualquer dúvida você manda aí nos comentários. Valeu. Fui.